Preocupado com a situação financeira, em entrevista ao jornalista Paulo Catarro, José Eduardo Ferreira diz que o Belenenses precisa de uma gestão mais rigorosa. José Eduardo Ferreira, porquê que quer ser presidente do Belenenses? Isto foi inicialmente, eu estava a solicitar uma lista para apoiar os órgãos sociais do clube. Processo de trabalho, foi um trabalho exaustivo, e no qual as pessoas entenderam que ele era a pessoa com mais perfil para encabeçar a lista do Belenenses. Nunca tinha como objetivo na minha vida vir a ser presidente do Belenenses. Era um objetivo que estava muito longe de concretizar, ou tentar concretizá-lo. Um grupo de sócios entendeu que ele era a pessoa indicada para cabeçar esta lista, esta candidatura, e então agarrei com alma, coração e com um grupo de pessoas com uma capacidade altíssima, e foi isso que nos levou, ao longo destes 2 meses de trabalho, vamos ser presidente do Belenenses. Mas candidata-se porque o Belenenses, na sua ótica, está mal, precisa de uma mudança, ou tem outro tipo de projeto diferente da atual direção? O Belenenses está mal. O Belenenses, temos aqui 2 vertentes. Neste momento o Belenenses está a passar uma fase extremamente positiva, que os resultados desportivos são ótimos, mas isso é aquilo que todos nós Belenenses queremos. Nós queremos que a equipa e que todas as modalidades do Belenenses vão o mais longe possível e consigam os seus melhores resultados. Mas o Belenenses não pode ser só resultados desportivos. Os resultados desportivos são extremamente importantes, mas há outras vertentes dentro do clube que têm que ser defendidas, que é a virtude da honra, da honestidade e não existem neste momento. Neste momento não existe. O Belenenses neste momento vive acima das suas possibilidades. O Belenenses não tem crédito. O Belenenses é uma entidade neste momento perante os seus fornecedores com um desnível elevadíssimo, com telefonemas diários para o clube. Vive acima das suas possibilidades em que paga demasiado aos jogadores, ao treinador. O Belenenses tem que ser planeado. E o Belenenses neste momento não tem planeamento. Este senhor não faz qualquer tipo de gestão. Posso dar um exemplo concreto. O Belenenses no ano passado, no futebol, foi a época em que gastou mais dinheiro. Gastou 7 milhões e tal, ficou 7 milhões e meio, praticamente ficou a equipa de futebol. Fez um estágio, quando nunca mais na vida o Belenenses tem possibilidade de fazer. Estagiou no centro da seleção italiana. Fez um slogan que ia jogar para a Europa. O que é que aconteceu? O Belenenses desceu de divisão. Quer queira, quer não, matematicamente o Belenenses desceu de divisão. E nós sócios não podemos esquecer esse facto. Houve um caso de Fiusa, para mim é um caso de Fiusa, que nos salvou de estarmos a disputar este ano a Liga Vital. Foi uma equipa preparada para a segunda divisão que estão na final da taça Exatamente. Este ano o slogan era a manutenção e o que é que acontece? Estamos na final da taça e estamos em quarto lugar no campeonato. O que demonstra que este senhor não faz planeamento. Este senhor está lá e as coisas é como acontece. Ele também tem o mérito, não é? Pelo menos a escolha do treinador, do jogador. O treinador, peço imensa desculpa, mas o treinador não foi ele. Ele foi uma oposição líquida a este treinador. Este treinador era a terceira escolha, foi a terceira escolha. A primeira escolha foi o Vítor Oliveira, depois o Vítor Ponte e só por fim o Jesus, é que foi com a insistência dos sócios e a insistência de alguns membros da direção que insistiram para ser o Jesus. Muito longe estava ele que o Jesus ia ser o totaloto, dele. Mas ele nunca queria o Jesus, porque o Jesus podia falar inglês, porque o Jesus não tinha perfil, porque o Jesus, quer dizer, pôs N continualismo. E hoje vem dizer que é a escolha dele, mas é extremamente falso, e toda a gente que liga, que está no Belenenses e que se confronta diariamente com o Belenenses, sabe que isso não corresponde à realidade. O Jesus não foi escolha do Cabral Ferreira. Mas o mérito, para mim, é dos jogadores, é do treinador e da equipa técnica. Tudo o que o Belenenses tem de bom neste momento deve aos jogadores, à equipa técnica e aos Jesus, que fez um trabalho com profissionalismo e com uma dedicação exemplar. Qualquer projeto que nós pensamos com a equipa de futebol, todo ele passa pelos nossos Jesus. Nós temos plena confiança no treinador que temos. Sabemos que temos um homem que quer atingir objetivos e altos voos mais elevados, por isso nós temos confiança nele. Agora o Belenenses neste momento confronta-se com uma realidade. A realidade é que o Belenenses está na Europa, o Belenenses ir à Europa e se for eliminado na primeira eliminatória não é um proveito, passa a ser mais um custo, e o Belenenses tem que arranjar uma equipa competitiva, fazer as contratações certas
e buscar jogadores. Como este ano o Jesus fez duas contratações interessantíssimas, que foi do Nivaldo e do Rubem Alvim. Foram duas contratações com custos baixos, no qual se valorizavam. Os arqueiros, depois agora são contratações com valores baixos e é para esta política que nós temos que ir. O Lourenço tem que ir pela formação, é óbvio que para além não se pode buscar no jogador da formação, mas temos que trabalhar muito bem a formação e temos que admite quando tu receber jogadores, vender um jogador ou dois, caso tome conta da direção do Belenenses e tenha uma oferta boa, mesmo privando os de unidades que podem ser importantes para a Nordeste. Eu penso que neste momento o Belenenses tem que ser analisado num todo. Se aparecer uma proposta muito boa para o Belenenses e para o jogador, é evidente que nós vamos analisar a situação. E se for interessante, por que não? Mas não há dinheiro para pagar aos atletas, aos funcionários? Neste momento, qual é a política que ele está a utilizar? A política que ele está a utilizar é todo o dinheiro que entra no clube é para pagar a equipa de futebol. E todo o resto esquece. Não pagamos impostos ao Estado, estamos a dizer, vamos começar a partir de maio, que entramos no plano de meio, vamos começar a partir de maio a pagar 50 e tal mil euros por mês, durante 120 meses. Os fornecedores não recebem, e todo o dinheiro é canalizado para a equipa de futebol. Neste momento, a equipa de futebol tem um prémio que eu não sei como é que ele vai pagar. O objetivo da equipa de futebol era ter um prémio se ficasse no 10º lugar para cima, e se fosse às competições europeias, e se fosse à final da Taça de Portugal. Esses objetivos estão todos conseguidos, e o Belenenses tem que pagar 750 mil euros aos atletas para este prémio, para esta conquista. Ele não os tem para pagar. O que vai acontecer como fez no ano passado, não pagou os prémios e exigiu por 6 prestações, no qual só pagou 3, 10 outras 3, e depois temos casos como Rui Ferreiras e Casacas, que vão ter o Belenenses, e que acontece o Belenenses, e o Belenenses qualquer existe, do dia 30 de junho, não podemos ter jogadores. E o que é que o senhor tem de diferente, então, para oferecer aos associados do Belenenses? Nós, neste momento, temos que fazer um plano financeiro rigoroso. O Belenenses tem que ser gerido, o Belenenses tem que ser objetivo, o Belenenses tem que ter um controle orçamental forte. E o Belenenses precisa de uma gestão de dinheiro também. E dinheiro também, é óbvio. Nós temos um patrocinador já internacional, uma marca internacional da Valência, que se ganharmos as eleições vai trabalhar com o Belenenses, e pode fazer? Não, neste momento não, pela questão de equipe, pela questão de ética, posso dizer que é uma novidade. Não acho que é normal os sócios do Belenenses queiram fazer isso. Não parece ser uma promessa como muitas outras que nós ouvimos, não é? Não é uma promessa, é uma realidade. Os sócios do Belenenses sabem perfeitamente onde é que eu estou, sabem perfeitamente o que eu faço, por isso estão muito identificados com esta candidatura. Por isso, nós vamos ter um apoio fortíssimo, o Belenenses vai ter um apoio fortíssimo, o Belenenses tem um espaço super bem localizado, que pode ser rentabilizado, podemos ter uma ação de marketing forte, podemos ter um dinamismo forte. Posso dizer, os Belenenses, nestes 2 anos com a atual direção, perdeu 8 mil sócios. 8 mil sócios não se pode perder, se o clube como o Belenenses. Neste momento, não sei entender, o Belenenses está à beira da falência? O Belenenses, num dado rumo, vai se tornar, como eu já disse, num Salgueiro ou num Sarense, como um desrespeito da terra para esses 2 clubes. O Belenenses vai se tornar num Salgueiro ou num Sarense. Não tenhamos dúvidas nenhuma disso. Isso foi o que eles pensam disso. Ponto final, no desporto, neste jornal das 19, olhamos agora para a